Olá, meu nome é Silvana Barros e eu estou aqui a convite da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará para conversar um pouco com vocês sobre os impactos desse período de quarentena na vida, na saúde mental das pessoas, né? Mais especificamente, eu gostaria de conversar, dirigir a nossa conversa de hoje, né? Essa fala, para aquelas pessoas que estão vivenciando a quarentena e na companhia dos filhos, né? Tendo que passar por esse momento, convivendo com as crianças, com os adolescentes, sobretudo. E eu poderia iniciar essa fala abordando questões como equilibrar as demandas de trabalho, porque a grande maioria das pessoas está trabalhando ainda, só que é nas suas casas, né? E administrar as funções de trabalho, as funções relacionadas ao trabalho, com as demandas da vida doméstica, né? O cuidado com os filhos e tudo mais. Né? Poderia falar também sobre o que fazer com as crianças nesse momento, sugestões de atividades, de rotinas, tudo isso é muito importante, eu considero, para o bem-estar da família como um todo. Mas eu vou tomar como ponto de partida para essa fala, para essa abordagem, um convite. Eu vou fazer um convite agora a você, pai, a você, mãe, né? A voltar o foco para você, né? Vamos deixar os filhos um pouquinho de lado, né? E olhar um pouquinho para dentro de nós. Como você está em meio a tudo isso? Como você está cuidando de você nesse momento? O que é que você está fazendo por você nesse momento? Assim, tem alguns aspectos que antes de qualquer coisa são cruciais quando a gente pensa no cuidado com o outro, nesse caso com os filhos, né? Quanto melhor estiver a minha saúde emocional, maior a probabilidade da saúde emocional dos meus filhos estar numa condição satisfatória. É claro que essas coisas não dependem só de mim, só dos pais, isso é uma questão multifatorial, mas que tem uma relevância, uma influência muito grande. Isso não é chavão. A outra questão muito importante, todo o carinho, todo o afeto, todo o acolhimento que vocês pensarem e despenderem a eles, façam também com vocês. Dirijam a vocês. É importante que isso também seja trazido para a gente, que a gente também dirija para si esse afeto, esse cuidado, essa proteção. Por quê? Os pais são fonte de investimento afetivo para os filhos. Não a única, mas uma fonte fundamental, né? Primária, fonte de afeto primária. E como fonte de afeto, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser cuidada, ela precisa também ser investida, né? Então, a gente não pode esquecer disso. O cuidado
com o outro não implica em deixar de cuidar de mim. Ser generoso com o outro, ser cuidadoso, também demanda que eu o faça em relação a mim. Toda vez, tudo que eu tiver de bom para dar para o meu filho, que eu procure dar para mim também. Nós não somos dissociados, entendeu? Assim, os filhos, nesse momento, eles precisam nos ver como seres humanos, sempre precisam, mas especialmente nesse momento, Não vamos perder tempo querendo mascarar sentimento, emoção, A criança passa mensagens incongruentes. Muitas vezes a criança pergunta pra gente, mãe, tu tá triste? E ela diz, não, tá tudo bem. O pai, tu tá aborrecido, papai? Não tô aborrecido, não tô chateado, não tô preocupado. Quando na verdade tá. Por que mensagens incongruentes? O nosso não verbal tá dizendo isso, mas o nosso verbal tá dizendo outra coisa, E muitas vezes, por que eu digo pra gente não perder tempo com isso? Porque criança, adolescente, eles são parabólicas. Eles podem não saber exatamente o que está acontecendo, mas eles sabem que tem alguma coisa diferente, Então, não tem problema dizer a mamãe tá chateada, a mamãe tá triste, a mamãe tá preocupada, o papai teve um aborrecimento, Mas tudo bem, a gente não pode ficar feliz, alegre o tempo todo. Tudo bem não estar bem, as coisas não estarem bem. É assim mesmo a vida. Uma hora a gente está passando por um momento difícil, outra hora vem uma fase mais fácil, e assim a gente vai levando. A gente não tem obrigação de estar feliz 24 horas por dia, entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? O que é importante a gente passar? Que mensagem é importante a gente passar para os filhos? Eles são filhos de seres humanos, não da Mulher Maravilha e do Super-Homem. É claro que na hora que eu admito que eu não estou bem, em razão de um problema, eu tenho que deixar claro que ele não tem nada a ver com aquilo, ele não é o motivo pelo qual eu estou apreensiva, eu estou chateada, eu estou triste. E também deixar claro que ele não precisa se preocupar em resolver o meu problema, Ele não tem que se ocupar disso. Isso eu vou resolver, Os adultos cuidam dos problemas, certo? Então, e aí, o que a gente precisa ter claro além disso? Que é importante a gente ter também uma rotina, uma organização externa, manter atividades como dentro desse novo contexto, mas que de alguma forma nos organize, nos oriente também, como era antes. É importante nós termos momentos, usar, dispor de momentos onde a gente possa fazer atividades agregadoras, jogar, brincar, diversas coisas, fazer mímica, assistir filmes juntos, ou simplesmente não fazer nada, tá todo mundo junto. A gente não é obrigada a estar todo o tempo fazendo alguma coisa, Assim como é importante alternar essas atividades de comunhão em família, de agregamento, com momentos
de respeito à individualidade, querer estar só. Não tem que ter essa obrigatoriedade de estar o tempo todo mundo fazendo tudo junto, né? É necessário abrir espaço para ouvir o que eles estão pensando, como eles estão se sentindo em relação a isso. E ouvir mesmo. Às vezes a gente não dá conta de ouvir a preocupação de um filho, né? Mas não te preocupa com isso, não fica com medo, não fica triste. Deixa ele ficar triste. Dá reconhecimento para isso, né? Qual é o problema? Acolhe, e mostra para ele o que nós temos de dado de realidade no sentido do quanto que essa preocupação ela não precisa ser tão acentuada, né? Enfim, e olha como a gente está tomando cuidado nisso, naquilo outro. Os deixem expressar o que eles estão pensando. Para aqueles que têm mais dificuldade ou que são os menorzinhos, oportuniza atividades onde eles possam expressar através da linguagem, do desenho, da pintura, do recorte, colagem, né? Vamos desenhar, tá com medo? Vamos desenhar o medo. Como é que é você com medo? Enfim, são oportunidades para ouvir, para botar para fora e para ajudá-los a organizar isso internamente, né? Quando a gente mantém uma ideia, um sentimento, e muitas vezes a gente não compartilha com as pessoas que podem nos ajudar a organizar melhor isso, o problema, a dificuldade, o problema fica muito maior do que ele realmente é. Em suma, o que eu gostaria de dizer para vocês é que nós não somos perfeitos, nós não somos seres humanos, nós somos humanos, não existe perfeição, né? A ideia da perfeição, ela está na nossa cabeça, no nosso imaginário, é uma idealização, não é algo real, né? Mas nós podemos ser os pais que os nossos filhos precisam, fazendo o melhor que nós podemos, dentro das nossas possibilidades. A situação já está muito difícil para a gente buscar ser algo além daquilo que a gente pode ser da melhor forma possível. Mas, para que a gente possa fazer o nosso melhor, né? Cada um pode fazer o seu melhor dentro da sua disponibilidade, com os seus recursos. Mas para fazer isso, a gente precisa acolher a nossa criança interna, né? A nossa criança interior, botar no colo, cuidar, para que a gente possa exercer essa paternidade, essa maternidade, de acordo com o melhor que a gente puder vir a fazer. Tá bom? Obrigada.